Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som, um podcast quinzenal totalmente dedicado à música, falar de som e assuntos que orbitam o tema. Produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori, hoje estreando na programação da rádio online Dublab Brasil. A Dublab, que completa 20 anos agora em 2019, foi fundada em Los Angeles com o mote de tocar música que as rádios convencionais não tocavam. Nesse tempo ela já se estabeleceu na Alemanha, na Espanha, no Japão e chegou no Brasil aqui em abril desse ano. O Sabe Som vai ao ar quinzenalmente às segundas, às 3 da tarde. Você acessa pelo www.dublab.com.br. Por lá você pode acessar também os episódios anteriores na aba do podcast. Tá chique, hein? Bom, nos primeiros 4 programas que rolaram, demos um passeio diverso, falamos de brega, de funk, free jazz, rolou papo de sertanejo, rap americano, teve um pouco de tudo. Aí acendeu um sinalzinho de alerta aqui e não dava pra seguir em frente sem falar de samba. Muita gente não sabe, mas meus primeiros trabalhos como músico foram tocando samba, choro, muita hora de voo e muita roda por aí, durante quase 10 anos. E com certeza é a base da minha formação musical. É por conta disso, tem um bichinho que mora na minha cabeça que ele fica o dia inteiro assim. Ele tá aqui o tempo inteiro. Pode estar rolando o som mais louco do mundo que na minha cabeça tá lá. Episódio 5, então, só podia contar com ele, meu compadre Rodrigo Campos, que, bom, Sabe Som não é órgão público, não tem licitação, aqui é nepotismo mesmo, tô nem aí. Só vem amigo. E de toda a minha carta de contatos do WhatsApp, o Rodrigo eu acho que é a pessoa mais indicada para falar disso, tanto pela intimidade com o assunto, pela origem e porque é uma grande influência do trabalho também. Rodrigo Campos. Fala, Thiagão. Pô, prazer, uma honra estar aqui com você. Bora falar de samba, né? Acho que a gente já passeou tanto pelo gênero nesses anos todos, tentando fugir dele, mas a gente não consegue, né? Sempre a referência volta, marcando nossos trabalhos, né? Acho que mesmo quando a gente não tá fazendo samba, a gente tá também, né? Tem esse bichinho também aqui na minha cabeça, né? Você vê samba em tudo? Acho que eu vejo samba em tudo. Eu também sou meio assim, eu escuto as coisas, assim, mas em algum lugar eu tenho uma sensação de um tum, 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 no fundo, assim, alguma coisa que... Acho que acaba referenciando um pouco, né? Você cria ali, sei lá, acho que minha maneira de criar melodia, minha maneira de pensar um arranjo passa muito pelo tipo de melodia de samba, a rítmica, né? Os ostinatos todos que a gente usa no Passo Torto. Tudo tem um pouco dessa linguagem do samba ali, esmiuçada, né? Meio desconstruída, mas acho que tem muito do samba na linguagem, no acento, né? Ostinato, para você não precisar procurar no Google agora, ostinato é uma frase rítmica que se repete. Então, por exemplo, uma linha de tamborim que se repete, né, ela é uma base de um ostinato, ela é uma coisinha que, como diriam os jovens, ela fica lupada. Sim, lupada e dando uma... Acho que essa coisa da complementação dos instrumentos, né, do samba é muito Sim. interessante, né? Porque são vários loops sobrepostos, né? Então acho que isso dá uma bela noção de arranjo também, né? Se você pensar em arranjo, independente para qual instrumento for, as percussões do samba, elas têm essa coisa de um arranjo, né? Sei lá, o tamborim tá fazendo uma levada, o repique tá fazendo uma outra, o tantã tá fazendo uma outra. Essas levadas se complementam, o agogô, né? Tem coisas em comum, mas coisas muito diferentes também, né? Então essa maneira de sobrepor essas camadas é uma parada muito de arranjo, assim, né? Que dá pra usar em qualquer linguagem, assim, né?
Você já falou um negócio que eu ia falar lá na frente, mas que já chegou aqui e é um assunto. Existe uma visão eurocêntrica sobre o que é o arranjo, né? Sim. O arranjo, bom, você tem a música, né? Assim, eu tô fazendo umas aspas voadoras aqui. Existe a música, que é a melodia, que tá ali ligada intimamente com a letra, que a gente chama de música. E aí existe o que você tá falando, que é considerado a base, e aí o que se chama de arranjo é o que vem por cima disso, né? É o que veste a música. Então, por exemplo, se você pega uma música e aí você insere em cima disso um arranjo de cordas, uma coisa grandiosa nesse sentido, você começa a empilhar um monte de notinha, isso é arranjo, né? Os prêmio da música de não sei aonde e tal, eles dão um prêmio para arranjos dessa natureza. Sim. Mas quando o arranjo ele tá na base, ele é solenemente ignorado, né? A conversa entre o tamborim e o agogô, jamais uma pessoa vai falar que isso é arranjo, né? Sim, e é muito legal de observar isso. Uma das poucas vezes que eu encontrei o Paulinho da Viola foi num jantar na casa da Miriam Taubkin. E a gente falou um pouco disso, dessa complementariedade dos instrumentos e que isso que era a chave de todo o mistério, né? Porque, sei lá, em outros gêneros, talvez isso seja um pouco mais enxuto, né? E no samba isso não acontece, isso só vai abrindo, né? Vai entrando um instrumento, você acha que ele vai dobrar alguma coisa, ele abre uma nova possibilidade. Mas enfim, eu acho que isso é uma escola de arranjo fundamental. Eu acho que ter noção de percussão de samba, você tem noção um pouco da diversidade, né, de possibilidades rítmicas, né? E acho que aqui no Brasil a gente tem muita coisa rítmica, né? Tem, sei lá, se você for um improvisador e você tiver noção da quantidade de levadas possíveis e você se fazer valer uso desse tipo de informação no seu improviso, você vai ter uma gama de possibilidades né, rítmicas, né? Você pode, às vezes, usar uma mesma frase e usar ela de diferentes maneiras, só mexendo com o ritmo dela, porque a gente tem essa herança aqui, né, no Brasil, acho que no jazz, por exemplo, a rítmica do improviso é um pouco mais... tem um padrão que se segue, obviamente não tudo, tô dizendo assim de um jeito mais geral, assim, né? Mas acho que essa coisa rítmica dá muito uma noção de arranjo e de possibilidades rítmicas, assim, né? De sobreposição de camadas, né? Que é uma coisa de arranjo, né? Quando você percebe a unidade da parada, assim mesmo, num grupo, por exemplo, sei lá, você pega levadas de grupo, características assim como originais do samba, fundo de quintal, em que além da complementariedade, né, é um grupo que toca junto e que criou aquela gama de levada junto, o encaixe é muito perfeito, assim, né? Então tem uma noção de precisão ali, de saber se colocar como uma peça ali e exercer aquela função para que o outro possa também exercer a função dele. Então tem essa troca é muito legal no samba de estar tocando o seu instrumento, mas você tá preocupado com o encaixe que vai ser feito nele, que peças que vão encaixar nele e o que isso vai gerar. Com certeza, cada um é uma engrenagemzinha desse motor. Legal você falar disso também. Eu lembro de você ter comentado que originalmente você começou tocando percussão, né? Sim. Eu passei acho que por todos os instrumentos de percussão antes de ir pro cavaquinho e tal. Era uma coisa de brincadeira de infância, assim, né? Batucar nos baldes, nas latinhas, fazia pandeiro de lata de goiabada. A gente tinha uma molecadinha meio da minha idade, assim, 9 anos, assim, que... Já em São Mateus? Em São Mateus. E a gente ficava assistindo sambas ali na quebrada e depois a gente pegava as coisas pra batucar e imitar, né? Essa roda de samba que era feita ali pelos caras um pouco mais velhos que a gente, lá o Gercinho, o Jorge Neguinho. As figuras icônicas. Sim. De São Mateus. E na rua de casa ali tinha uma roda de samba ali, né? Eu morava numa rua que era esquina da João de Matos com a Avenida Sapopemba, um predinho ali, e tinha uma roda de samba ali
Então sempre que eu descia eu ficava de olho ali, e fiquei conhecendo os moleques ali também que já eram primos daqueles caras que tocavam. Enfim, ali a gente já começou essa brincadeira de tocar, eu acho que é interessante isso de passar pelos instrumentos de percussão, sabe? Aham. Antes de, óbvio que isso não foi uma coisa premeditada assim, né? Mas é louco porque a noção rítmica ela fica um pouco mais apurada mesmo assim, né? De quando você passa por um instrumento, com o cavaquinho, por exemplo, que é um instrumento que praticamente emula levadas de percussão, né? Tem a do Uhum. tamborim, que ele emula mais veementemente, assim, mas tem outras possibilidades de você encaixar levadas de cavaquinho imitando instrumentos e outras possibilidades do samba. Você pode fazer uma levada repicando como um repique de mão, você pode fazer uma levada imitando o agogô, fazendo uma levada de repique de anel, que às vezes eu faço também. Dá pra imitar os instrumentos todos no cavaquinho. Então acho que quando eu passei pro cavaquinho eu já tinha uma noção rítmica que me serviu muito, assim, né, para fazer as levadas e tal. E mesmo no violão também, isso repercutiu bastante. Acho que é uma coisa bem legal. E acho que, não sei se eu falo que em Cuba tem essa parada de estudar percussão, todo mundo estuda percussão. Tem Tem uma esse coisa de... papo lá, né? Tem uma coisa da própria faculdade, né? Dos caras estudarem a percussão, porque a percussão é muito a base, né? Sim. Da musicalidade deles lá. Tem a coisa da santeria, né? Dos toques, Sim. do batá e tal. E os caras estudam piano também, né? Aliás, isso é uma coisa que podia ser mais latente na prática também, né? Que o piano é um instrumento de percussão, né? Ah, sim, total. Né? É um martelinho que, Né? É um que, martelinho que que tá percute ali. ali fazendo som, né? Acho que, no geral, a percepção que se tem é do piano como um instrumento mais harmônico, né? Mais para esse sentido. Mas sinto falta de um piano mais percussivo também. Sim, sim. E alguns caras que vêm dessa linguagem de samba tem mesmo, sei lá, essa pegada, sei lá, Marcelo Maita, você vê que tem uma coisa de tocar samba de um jeito interessante, muito percussivo, assim, né? Acho que muda bastante, assim, a relação rítmica, né, do instrumento Sim. com esse tipo de informação, assim, né? Mas tem um dado nessa história que você contou, do começo lá em São Mateus e tal, que eu acho muito legal, sem romantizar a precarização da coisa, que eu não acho, por esse sentido, assim, por ser na lata de goiabada e tal, que coisa rústica e tal. Não é por esse lugar que eu acho legal, mas pela necessidade do samba, né? O único momento da minha vida que eu dou pala no busão é se eu tiver ouvindo samba no meio da rua. Eu dou pala, eu começo a cantar alto, eu entro no busão, começo a batucar no assento, e daí a pouco a pessoa tá olhando pra trás. Total, né? Tem essa... O samba tem isso mesmo, né? Tem uma coisa de astral, assim, né? De astralizar, dá uma mudada no humor, assim, né? Pra quem tem como referência. Tem uma referência afetiva, emocional, né? Assim, né? Que você ouviu bastante também, Sim, né? demais. Mas tem essa coisa de invenção também, né? Quando você fala de um pandeiro de lata de goiabada, obviamente que ali no caso era porque era uma necessidade, sei lá, a gente não tinha instrumento ainda de verdade, então... Uhum. Mas um pandeiro de lata de goiabada, a princípio, pode ser hoje, se a gente fosse fazer um disco e usar um pandeiro de lata de Ia virar goiabada, um puta ia conceito. virar uma parada, porque é uma invenção, é um instrumento, né? Um pandeiro com lata de goiabada, com patinela de tampinha, e que tem um som específico e pode servir para muita coisa. Acho que esse caráter do samba de invenção, acho que isso é uma coisa natural do samba mesmo, né? Acho que em algum momento a gente teve a necessidade de começar a preservar. Mas a vocação mesmo do samba é a invenção, né? O sambista era o cara que criava alguma coisa, né? E talvez ali a gente moleque estava inventando um pandeiro, a gente estava sendo mais sambista do que a gente imaginava. Pegando esse gancho, então, do que você falou, eu vou colocar aqui pra gente ouvir o pitaco do Bernardo Oliveira, que é amigo nosso em comum, professor, ensaísta, produtor e sambista também, né? Sambista, super sambista. Então, Bernardo Oliveira falando sobre a experiência do samba. Salve, Thiago França. Tudo bem, meu querido?
Então, Tiagão, eu acho que para a gente começar a falar da experiência do samba no Brasil, seria interessante já notar de saída a informação segundo a qual a própria ideia de samba, de dança do samba, é algo anterior à consolidação desse samba urbano dos anos 20, dos anos 30 no Rio de Janeiro, né? O samba cosmopolita, o samba que vem do Estácio, né? Até esse samba surgir, se formar, com toda a criação de instrumentos, né? Como o surdo, com todo o seu recorte cancional mais preciso, né? Com aquele batuque mais ritmado, que vai marcar, né, a eclosão do samba do Estácio. Aquilo ali, na verdade, é uma forma acabada de algo que já vem se desenvolvendo no próprio país séculos antes, né? Por exemplo, a gente ouve relatos, né, de que os batuques mais africanos e mais descritos na literatura nacional, sobretudo aquela que vai atravessar todo o século XIX, né, que esses batuques mais africanos, mais complexos, mais ricos, eles vão acompanhar as populações negras que são deslocadas, né, grandes contingentes populacionais que são deslocados em decorrência da modernização das cidades nordestinas ainda no XIX. Né, que vão preferir, obviamente, outras manifestações sonoras, como a modinha, o lundu, etc. E o samba fica como que resguardado a essas regiões onde as populações negras africanas, afro-brasileiras, né, para onde essas populações vão migrar. Quando começa o século XX, a ideia de samba ela vai se relacionar com várias correntes, né? Quer dizer, você vai ter o samba da Tia Seata, você vai ter o samba baiano, que é essa casa da Tia Seata herda, você vai ter o samba machichado, o samba com cara de modinha, né? Até chegar ao samba do Estácio, são muitas as disputas em torno desse termo, o samba, e as expressões sonoras que acompanham o desenvolvimento do termo. Mas é no Largo do Estácio, né, com Ismael, com Brancura, com Bide, com Baiaco, com Getúlio Amor, com essa turma toda, com Newton Bastos, né? Importante lembrar Newton Bastos, que o samba vai adquirir essa feição cosmopolita com a qual a gente vai identificá-lo até hoje. Agora, isso não quer dizer que ao longo do século XX essa forma básica tenha se transformado em tanta coisa, né? Porque você não tem somente, poxa, a Revolução do Pixinguinha, a Revolução Noel Rosa, né? Você tem a Revolução do Estácio, logo depois você tem nos anos 40 o samba de break com Luiz Barbosa, você tem a Gafieira com Severino Araújo, você tem a retomada, né, de um certo revival nos anos 50 com Araci regravando Noel, com Almirante sendo uma presença fundamental no cenário cultural brasileiro. Depois você tem, quando chega no final dos anos 50, a Bossa Nova, nos anos 60 a retomada de sambistas como Cartola, como Nelson Cavaquinho, e ao longo de todo esse processo as escolas de samba, né? Você tem, depois do Estácio, você tem Portela, que é uma escola de invenção, você tem o Império Serrano, que é outra escola muito particular, que introduz uma série de inovações, como a inclusão de prato, como a inclusão do surdo de terceira, enfim. A experiência do samba, na minha visão, ela é marcada muito mais por um movimento de renovação e de vanguarda do que propriamente um movimento de raiz, né? E aí, eu acho que vendo assim, eu acho que o samba fica ainda mais rico, assim, ainda mais se você pensa, né, nos desdobramentos dos anos 60, por exemplo, o Martinho da Vila formalizando o Partido Alto, né, dando um aspecto cancional a um estilo de improviso muito característico do samba. Martinho vai e transforma em canção, né? Depois você tem Paulinho da Viola, tem Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Elza Soares, Dona Ivone Lara, que marca a presença não só no Império, né, mas também com a sua discografia maravilhosa, uma discografia absolutamente distinta, né? Se você faz a comparação do que Dona Ivone Lara faz, você não tem mais muita referência no mundo do samba, né? Uma inovadora, né? Uma experimentadora. Isso aí, participação do Bernardo Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro. Agora de volta aqui a Pompeia, em São Paulo, no estúdio Ori Music Lab, na companhia luxuosa de Rodrigo Campos. A invenção, é louco que ele acho que ele
pegando um pouco do geral que ele falou, assim, né? Acho que ele fala um pouco que não tem uma história do samba, assim, né? Exatamente. Acho que ele, talvez o fundo disso que tá falando seja quebrar um pouco essa cronologia de uma história do samba que vem e que a impressão que dá é que o samba em algum momento era como você falar jazz, assim, sabe? Sim. Jazz Sim. é tudo, né? Tipo, depois começou a se referir a um gênero, né? Mas jazz era a reunião, era o fazer de uma música que tinha uma característica mais assim ou assado. E o samba acho que também tinha isso, né? De ter várias maneiras de fazer samba no Brasil inteiro, vários sotaques. Eu fui até numa palestra do Caçapa um outro dia, ele tá estudando os cantadores e tal, e ele descobriu gravações fonográficas que já tinham a palavra samba antes da gravação pelo telefone, e eram grupos nordestinos que faziam samba, então tinha samba sertanejo, samba nordestino e tal, que já tinha um pouco o ritmo do samba, mas que tinha uma quadratura mais de repente, de cantoria, né, como diz o Caçapa, que era uma quadratura específica daquele gênero musical. Aqui o Bernardo fala, eu acredito, que mais desse aspecto do samba que está presente na periferia, do samba que está presente no morro, que está intimamente ligado com a população negra. Porque se a gente for olhar, você tem o samba jazz, né? Não dá também, dentro desse critério, para ignorar, por exemplo, a chegada do trio Mocotó, que também tem uma invenção ali. Sim. Também tem o João Paraíba inventando a timbatera por uma questão que ele precisava de um instrumento com menos volume, né? Porque era um momento aqui em São Paulo que, se começasse... Aliás, um momento aqui em São Paulo não, né? Se começasse a fazer barulho, dava polícia, né? Isso não é um momento. Isso não é um momento, isso é uma... né? É uma Mas constante, aí né? o João inventou a timbatera para fazer aquela função, né? Para adaptar a levada da bateria, que já é uma adaptação da percussão, né? Para caber em casas menores e tal. Então o tempo todo tem invenção, né? Talvez o rádio, talvez a indústria fonográfica, de uma certa forma, oficializa, né? A partir do momento que você tem um registro, né? Sim. Ele ganha um caráter mais oficial, que acaba também, de certa forma, cristalizando e domesticando um pouco, né? Sim. Tornando... As coisas começam a acontecer um padrão, né? A partir desse padrão. E quando ainda não existe um padrão, as coisas são mais selvagens, entre aspas, assim, no melhor sentido. Sim. De que a espontaneidade está mais presente, porque ainda não tem um padrão exatamente estabelecido, né? Você tem a bossa nova também, né? Que vem disso, sei lá, você vê o João Gilberto tocando violão, é uma tentativa também de resumo dessa instrumentação do samba, quando ele faz a levada do tamborim no indicador médio anular e o surdo no polegar, né? Então tem uma vontade ali também de mexer com samba. O João Gilberto mesmo, ele era um sambista, né? Ele se declara sambista, ele nunca fala em bossa nova, né? E o próprio repertório dele não era só passeava também pelos compositores da bossa nova, mas a maioria eram músicas que ele redescobria, ou ele botava de novo na roda, músicas músicas que eram gravadas como samba, né? Eu acho que não só ele descobria, ou redescobria, numa biografia do Wilson Batista, que eu vou ter que pesquisar depois, e aí depois eu posto no Instagram como é que é. O Wilson Batista foi amigo do João Gilberto. O João Gilberto chegou no Rio de Janeiro, moleque, e foi cair na pensão onde morava o Wilson Batista. Então imagina, o João Gilberto fazia os rolês com o Wilson Batista. Ele estava ali descobrindo na fonte, né? Sim, total. Não, e a levada que ele criou é uma levada de quem vivenciou o samba, né? Não seria possível você fazer aquela síntese sem você ter dado um rolê no samba, sem ter ouvido muito aquilo, né? Sem ter sido um sambista mesmo, né? Por volta de 2010, mais ou menos, você foi convidado para discotecar na Bendita. Aliás, um parênteses aqui que
Bendita e Serralheria, né? Duas grandes saudades. Sim, né? total. Nossa, você tava falando isso com a Alice outro dia, que era da Bendita aqui. Que a Ana continua fazendo umas festas lá, né? Depois que elas... Ana Carmen e Alice Coutinho. A Alice que também é compositora, letrista de Mulher do Fim do Mundo, né? Sim, Da Elza. Vice-presidente da espetacular Bloco da Charanga do França. Isso aí. Um bloco que não tem presidente, tem vice, mas não tem presidente. Nem o Brasil tem presidente, não é o meu bloco de não é ele que vai ter, né? Mas a Alice convidou você para discotecar, e a ideia era meio essa mesmo, né? Chamar gente que não tinha experiência em discotecar, chamar músicos e tal. E aí você foi lá em casa e eu te apresentei o Superfly, do Curtis Mayfield, e o One Nation, do Funkadelic. Sim, verdade. E tinha um monte de samba ali também, né? Sim, total. Acho que foi uma identificação também de sacar as possibilidades de uma música que se forma através de uma nação, né? Através de um reconhecimento identitário, assim, né? E essas músicas, elas conversam, mesmo sendo músicas completamente diferentes, de países diferentes e tal. Então, quando eu ouvi aquilo, eu achei que aquilo tinha muito a ver comigo também, tinha uma linguagem que me interessava muito e tinha um ritmo também, só que distribuído de uma outra maneira, tinha todo swing, tinha uma linguagem melódica que lembrava também coisas que me interessavam no samba também, né? Sim. E acho que isso serviu de matéria-prima para os trabalhos que vieram depois ali. O Curtis Mayfield, o Funkadelic, depois o Bill Withers e tal. Foram caminhos que eu persegui ali, tentando me valer da linguagem que eu já tinha em mim, que era o samba, mas tentando juntar aquilo com esses gêneros, com essas linguagens de outros lugares, né? Tem uma história não, um caos, né? Que não tinha como não falar desse caos, porque esse caos é muito bom. Quando você foi tocar com o Paulo Vanzolini. Sim. Então, acho que esse tipo de caos ilustra um pouco uma certa incompatibilidade também, sabe? É louco isso, né? Ser um sambista, ter uma identificação profunda com o samba, mas ao mesmo tempo não ser um sambista também que carrega todas esses preceitos e que se encaixa em qualquer situação sem nenhum problema, né? E antes eu tinha uma certa ingenuidade que eu achava que eu podia encarar qualquer situação, né? Quando você é mais novo, você recebe os convites, simplesmente você vai indo, né? Vamos lá, vamos. Lógico. Aí você fica mais velho. Trampo. Trampo. Aí você fica um pouco mais velho, você fala, puta, seria muito legal fazer isso, mas eu sei que eu vou me fuder, então acho que eu não vou. Exatamente. Mas aconteceu isso com o Vanzolini, né? Um amigo foi dirigir um show da Ana Bernardo, né? Esposa do Vanzolini, e achou que eu que era o cara para acompanhar a Ana de violão, né? Seria um show de voz e violão, assim e tal. E aí a gente foi até a casa da Ana, né? E quem tava lá? Obviamente o marido Vanzolini. E sentou ali numa poltrona ali e ficou ali só sacando, né? O que tava acontecendo, a movimentação toda. E aí eu comecei a passar as músicas com a Ana, né? E, enfim, o meu violão é um violão muito... É um violão de 6 cordas, né? E é um violão que também não tem esses sotaques mais clássicos, assim, do samba, né? Esses bordões que vão conduzindo, né? Que tem uma geração que gosta dessa condução, mesmo que não seja exatamente um 7 cordas. Sim. Mas mesmo os 6 cordas tem ali uma condução dos baixos, que tem uma... Eu não faço esse tipo de violão, né? Então eu comecei a tocar, meu violão ficava um pouco mais difícil de compreender o tempo, talvez, né? Como não tinha essa condução, né? E aí eu e a Ana, a gente não conseguia tocar no mesmo tempo, assim. Ela entendia um ritmo, eu entendia outro e não dava certo. E começou a ficar uma situação constrangedora ali, começou a gente se olhar, olhava pro violão, e todo mundo assim, né? E aí uma hora eu falei assim, bom,
Eu acho que não tá dando certo, né? Eu consegui ter coragem pra falar, né? Porque acho que era o que todo mundo queria falar, mas ninguém falou, principalmente porque talvez se referisse a mim na situação, né? Não ia trocar a cantora do show, né? Que era a artista do show, né? Então, quem poderia ser substituído seria o violonista, né? Eu falei, puta, acho que não tem a ver, acho que não tá. Por que você não chama outra pessoa e tal? E o Luizinho, por exemplo, 7 cordas, acho que tem mais a ver. E aí nessa, o Paulo, que tava quietinho, não falou um A, né? O ensaio inteiro tava ali só assistindo, quietinho, como sem também julgar, sem nada. Falou, não, é verdade, chama o Luizinho. A única coisa que ele falou, e voltou pro mundinho dele. E foi essa a história com... E eu pedi pra você falar disso, porque o caos é que eles ligaram pro Luizinho, e o Luizinho me ligou, e aí fui eu fazer esse show depois. E é engraçado que o Vanzolini, ele é um inventor também do samba. Acho que esses sambistas de São Paulo, né, tem também essa, acho que como o samba se cristalizou no Rio, né, assim, esse modelo, né, acho que quando vem para São Paulo tem uma responsabilidade diferente com o modelo, com o padrão, né. E os sambas do Vanzolini tem totalmente uma característica diferente, quadratura, métrica diferente, né, o tipo de... É muito poético, né? É muito poético. Tanto que ele repete as melodias, né? É engraçado isso, né? Que ele passa um pouco por cima das melodias, né? Porque o que interessa pra ele ali é a fala mesmo. Sim, né? a fala. Acho que o samba de São Paulo tem umas características também que fogem um pouco do padrão, o jeito de escrever, o jeito de tocar, o sotaque, né? Acho que também tem essa falta de responsabilidade de não pertencer ao Estado que criou o modelo, a gente também tem um pouco essa liberdade, né, de mexer, se sente um pouco mais livre de inventar em cima, acho que muito por isso também. Falando agora um pouco dessas particularidades, isso do que o Rodrigo falou, do violão, do cavaquinho, dos acentos e tal, eu vou chamar agora o pitaco anônimo dos cavaquinistas da internet. A tua palhetada tá não é assim. A palhetada do cavaco é se não tiver o lengo, não rola. Então, bora melhorar. Melhora o palhetada, ninguém te ensina, professor nenhum vai te ensinar palhetada, vai te ensinar nota, acordes, entendeu? Vai te ensinar sequência, entendeu? Vai te ensinar onde tu botar uma nota dissonante, mas te ensinar palhetada, meu preto, isso aí é um dom que o cara tem que aprender naturalmente. Então tu não pode fazer só o xenco, sem o xelengo. Tem que ter o xenco, xelengo, lego, xenco, lego. Isso aí, papai, se não tiver, não vai rolar, entendeu? Então, escuta a voz da experiência. Cavaco é comigo. Xenco, lego. Xenco, lego. É, porra, que frescura com isso aí. Tô mentindo, Net? O que ele tá fazendo aqui, Net? Então, xenco. Contigo, frescura. Tá ralado, não tá? Tem que ter o xelengo. Xelengo. Lego. Tá matando esse xenco aí. Ó, tem um xelengo, entendeu? Ainda tem uma possibilidade de tcheco, tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, leco, tu viu, ó, bem no meio, tocando percussão no meio do cavaco, ó.
Aí se tu estiver tocando assim numa roda de samba, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, mas não é assim. Porra! Então, ele tá falando de linguagem, né? Ele tá super com a razão, né? Porque ele dá o exemplo ainda no primeiro áudio, ele dá o exemplo do cavaco sem swing, que é tipo um qué, qué, qué. Depois ele faz o xelengo-lengo pra você perceber a diferença quando você tá tocando com linguagem, com swing, com acento, né? Tá coberto de razão. Pô. E tem o pandeiro, tem o tamborim, tem todo mundo. Tem todo mundo, xelengo-lengo. Tem o forte, fraco, né? Tipo, tem uma acentuadinha. Se fosse escrever isso na partitura, ia ficar uma maluquice, porque tem um acento aqui, aí esse é forte, esse é meio forte, esse é um pouquinho mais fraco, vem pra cá, vem pra lá, né? Tem toda essa... É o motorzinho, né? Tá aí, né? Tem que estar... Ele é engraçado, que aí no segundo ele fala que você pode ir pra Saturno, pra Marte, né? Ele fala um pouco da vivência mesmo, assim, né? Você pode estudar, mas você tem que viver isso um pouco, né? Você tem que ir no sambas e tal, e participar, e essa linguagem, ela é incorporada no convívio, assim, né? Não é só... Acho que talvez esse seja um dos grandes problemas, né? De você não ter um arsenal bibliográfico sobre o samba, porque só se aprende na prática. Só se aprende na prática, é no boca a boca, é ouvindo, é participando ali, sentindo como é que é os acentos, todos os desenhos e tal. E tem que saber chegar. Tem que saber chegar. Tem que saber chegar. Todos os direitos reservados dos áudios anônimos da internet, pelo amor de Deus, se alguém tiver o contato desse cara, fala pra gente, manda inbox, chega de algum jeito aí, mas apresenta a gente pra esses caras. Coisa linda demais, Rodrigo Campos, senhoras e senhores. Aí, Thiagão, da hora, viu, mano? Obrigado pelo convite aí, pô. Acompanhar seus podcasts, eu ainda não ouvi ainda, mas eu vou... agora não tem jeito. Não, mas a gente chama as pessoas também que é pra isso, né? Pra elas criarem vergonha na cara de ouvir Mas legal demais, Thiagão. Vamos que vamos. Esse assunto sozinho daria pra fazer um podcast só disso, né? A gente tá aqui dando uma pincelada, muito provavelmente esse assunto vai voltar à tona, né? Sim, é um assunto que tem muitas coisas pra serem ditas. Maravilha, brigadíssimo, Rodrigo Campos. Concluindo então, episódio número 5, falando sobre samba com Rodrigo Campos. Agradecimentos especiais a Bernardo Oliveira, que deu um pitaco valiosíssimo, e também a Mônica Herculano, da Rádio Dublab. O podcast Sabe Som é uma parceria com o Estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori. Esse episódio contou mais uma vez com os trabalhos técnicos de Kaê Rolfsen. Siga o podcast no Instagram para saber um pouco mais sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui. E no seu player preferido, na descrição do podcast, você encontra a link da playlist feita especialmente para esse episódio, inteiramente dedicado ao samba. Playlist feita colaborativamente com Rodrigo Campos, Bernardo Oliveira e eu, Thiago França. É isso aí. Valeu e bons sons.